Apocalipse, capítulo 20, versículos 7 ao 10. O subtítulo é Satanás é solto e depois vencido para sempre. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu, e os devorou. E o diabo que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Amém. Vamos falar com o autor. Pai Celestial, eterno e soberano, Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há. Neste momento, Senhor, entramos em oração na Sua presença e eu venho te pedir, Senhor, a Tua grandiosíssima misericórdia. Pedir, Senhor, que nesta noite o Teu Espírito Santo, conforme a Tua promessa, venha, Senhor, nos guiar em toda a verdade. Venha nos ensinar, Senhor, a Tua verdade, a Tua palavra, para que possamos, Senhor, andar segundo a Tua perfeita vontade. Não sabemos nada, Senhor, não podemos fazer nada, além de ler o livro, Senhor. Mas só o Senhor, através do Espírito Santo, pode vir agora e interpretar a Sua palavra, porque o Senhor é o Seu próprio intérprete. Então, Papai querido, vem falar conosco nesta noite, Senhor, porque eu necessito ouvir a Tua voz, necessitamos Te ouvir. Nesse tempo final, Senhor, nunca houve um tempo em que houvesse tanta necessidade de ouvir a voz de Deus como este. Diante de tantas vozes enganosas, tantos sinais errôneos, estamos aqui, Senhor. Queremos ouvir a Tua palavra, queremos ouvir a Tua voz, Senhor, para que sejamos transformados, aperfeiçoados, Senhor, até aquele grande dia. Eu peço isso em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe os irmãos, podem sentar-se. Amém. Bom, Apocalipse 20, o capítulo, também no começo, foi quando Satanás é amarrado e os fiéis reunidos com Cristo. Agora, Satanás é solto e depois vencido para sempre. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe essa leitura. Então, no capítulo 20, do 1 ao 6 é uma coisa. Agora, do 7 ao 10, ele é solto. No começo, ele é preso. Agora, nesse final, ele é solto antes do juízo final. Bom, o detalhe é o seguinte, irmão. Amém? O livro de Apocalipse é um livro que amedronta o povo religioso, amedronta as pessoas, porque ele não tem como ser interpretado. É revelação. A palavra Apocalipse quer dizer revelação. E é a revelação de Jesus Cristo. Quando nós então vemos quem Ele é de verdade e o que Ele está fazendo. Agora, quem é Jesus Cristo? Onde Ele está? Ele está em Sua palavra. Mas não é no livro, a Bíblia, sendo lida. A palavra, Deus em nós. Cristo em nós, esperança da glória. Então, hoje, Jesus Cristo está em Sua noiva esposa, porque ela tem que ter intimidade com Ele. Amém? Porque a festa é a festa das bodas do Cordeiro. Então, é festa pós-casamento. Agora, essa noiva tem que ter a palavra, porque ela é a Senhora Jesus Cristo e Ele está em nós. Então, através da Sua palavra. Bom, então, Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo, mostra onde está Jesus e onde está o outro. Onde está o mal, onde está a operação do mal.
E a operação do mal não é a maldade que nós vemos as pessoas fazendo. Isso é natural, o ser humano é um tipo de animal, né? Ele é um animal, só que ele é racional. Em teoria era para ser racional, mas ele faz coisas que nem o próprio animal faz. Porque a racionalidade se perdeu por causa dos demônios, anjos caídos, que entrou nas pessoas e as desvirtua, destrói. Então o ser humano faz coisas que o animal, ele vem e faz uma atrocidade, ele faz uma coisa terrível, mas dentro da natureza dele, para se alimentar, para sobreviver, para se manter numa liderança, né, para se manter num clã, para ser o líder, ser o mais forte. Tudo tem uma razão o animal fazer. Mas o ser humano, ele faz coisas sem motivo, que não dá para compreender. Por quê? Porque não é ele mais, ele perdeu a racionalidade, porque entrou espíritos imundos, demônios, e entrou nas pessoas, e as pessoas são enganadas. E agora, se você pegar então o engano principal, a mentira principal, é exatamente essa que Satanás faz com as pessoas, através da religiosidade. Nós sabemos que a religiosidade é a Babilônia, ou o poder, o império, que tomou do dragão, recebeu do dragão uma cura, e esta cura foi a religião. Então, a besta, o poder religioso, está sob a influência satânica. O poder religioso, ele não tem nada de Deus, embora fale de Deus, ele não tem nada, absolutamente nada de Deus. O que ele tem de Deus são os dons, são as caridades, as bondades que as pessoas fazem, mas não tem nada de Deus aos eleitos. Veja bem, aos eleitos não tem nada de Deus no sistema religioso, não tem. Por isso que Jesus o chama para fora, sai dela, grande Babilônia, sai dela, povo meu, amém? Então esse é o chamado, para que sai daí. Por quê? Porque o poder religioso, a Babilônia, amém, a besta, eles são um engano que Satanás, o dragão, a antiga serpente, com sua astúcia colocou no sistema. E as pessoas entram achando que estão encontrando Deus, quando na verdade elas estão encontrando-se com o que está no mundo. O que está no mundo. Porque aqui em Apocalipse mostra onde Satanás está. Por isso que ninguém gosta desse livro e ficam falando bobagens, coisinhas bobas. Por quê? Porque eles não compreendem, é necessário revelação, e eu não compreendo, mas o Espírito de Deus, eu peço para que ele sempre entre em cena, para ele vir falar conosco. Amém. Agora escute bem. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E o que ele vai fazer? E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Agora, escute bem. Então, olha a cabeça do povo religioso. A cabeça do povo religioso pensa assim: Jesus veio, levou sua noiva, outros morrem, outros são ressuscitados e vão embora com Jesus. Outros, aí vem o juízo e eles são julgados. Não, essa é a cabeça do povo religioso. Agora, o Espírito Santo, em toda a sua palavra, nos coloca, o que é isso? Satanás, isso é futuro? Isto é passado e presente. Está acontecendo agora. Satanás está solto e está enganando as nações sobre os 4 cantos da terra. Ele já está fazendo isso. Por que é um engano? Porque é um verdadeiro falsificado. O engano é uma verdade pervertida, é uma mentira, porém é uma verdade pervertida. Então você recebe aquilo achando que é a verdade, por isso é um engano. Aí é que está a astúcia de Satanás. Ele não poderia pregar para você, mas ele faz com que você pregue errado, com que você viva errado, para influenciar o outro. Você influencia o outro, o teu semelhante, você influencia. Você é quem influencia. Agora, irmão, então eu tenho que ser perfeito? Sim, seja perfeito em Cristo, na palavra. Essa é a perfeição. Então, e o espírito de agora, o espírito religioso, não deixa que você chegue nessa palavra.
Porque se você chegar nessa palavra, você é liberto. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você é o filho. Quem é o filho? A criação, o princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio do quê? No princípio da criação. Qual foi a primeira criação? O unigênito do Pai. A sua palavra. Então, ser o Filho vos libertar significa, se você receber a palavra que se fez carne e habitou entre nós, você recebeu a palavra, você se alimentou dela, então você está livre. Mas se você recebeu história bíblica, se você entrou no sistema religioso, numa confraternização, numa organização religiosa, isso não tem nada a ver com Deus, mesmo falando de Deus. Não tem nada a ver. Melhor, a palavra não tem nada a ver com Deus. A melhor explicação, melhor definição não é o projeto de Deus. Você está entendendo? Este projeto, esse sistema religioso, esse sistema de igrejas, esse sistema das pessoas pertencerem a um lugar e estarem sempre ali conectadas e aquela coisa toda que você sabe melhor que eu, irmão, isto não é o projeto de Deus. O projeto de Deus está em Atos, no livro de Atos, a igreja, ali está os atos do Espírito Santo na sua igreja, na sua noiva. Os atos do Espírito Santo nos apóstolos. Aquele é o modelo. Qual foi a igreja que Paulo abriu? Qual foi a igreja que Pedro abriu? Filipe. Timóteo. Paulo disse, estabelece presbíteros, trabalhadores nos lugares, obreiros. Qual foi a igreja que Timóteo abriu? Mas tem a carta às igrejas da Ásia. Jesus também disse que enviou o seu anjo às igrejas da Ásia, né? As 7 igrejas, certo? 7 lugares, 7 tempos. Você entende? Isso é necessário revelação. Isto que nós conhecemos por igreja hoje não é o projeto de Deus. É engano, completamente engano, não aperfeiçoa ninguém, porque só o que aperfeiçoa é a palavra, só o que liberta é a palavra. Mas então é só estudar a Bíblia e aprender sobre a Bíblia? Não, você vai enlouquecer, você vai virar um bom cristão, um bom evangélico, um bom teólogo ou qualquer outro nome que você queira se dar, você vai ser. Mas nunca será livre de verdade, porque só quem liberta é Jesus, a palavra, Cristo em nós, esperança da glória. Você tem que receber a palavra. Se você não receber a palavra, como é que eu recebo a palavra? Então, irmão, me ajuda. Como eu recebo a palavra? Quando você ouve a palavra no formato que ele definiu. Todo que recebe o meu enviado, a mim me recebe. Agora, quem é que enviou essa pessoa? Quem é que enviou? Foi a igreja ou foi Deus? Foi o sistema religioso ou foi Deus? Você está ouvindo o quê? Quem é que você está ouvindo? Um enviado da igreja ou um enviado do Senhor Jesus Cristo? Jeremias disse, Deus me escolheu quando eu ainda informe no ventre da minha mãe. Paulo foi perseguidor, Paulo foi um religioso, Paulo foi um hebreu, um israelense nato, um estudioso, conhecia as escrituras. Paulo sabia mencionar capítulo, versículo, sabia dizer onde estava escrito qualquer coisa que ele falava. Veja em Hebreus 11 a forma que ele fala sobre a história do povo de Deus. Veja, ali em Hebreus 11, foram queimados, cerrados. Está vendo? Pela fé, ele fala o que eles fizeram. Apagaram a força do fogo, fizeram tudo aquilo. Então Paulo tinha condição de expressar onde estava, qual foi o profeta, qual foi o escritor, o escriba, que escreveu aquela escritura, ele tinha. Mas ele era perseguidor, porque ele defendia o conhecimento. Ele defendia o entendimento da Torá, do Pentateuco, os 5 livros de Moisés. Ele defendia a lei e os profetas, ele defendia
Então apareceu aquela gente lá, oriunda de um eremita no deserto que batizava as pessoas. Aí o outro foi lá, veio batizar também, ficou 40 dias no deserto. Quando volta, vai lá e pega mais 12 e faz andar com ele para cima e para baixo, e vai para a montanha, e vai para o mar da Galileia, e vai não sei para onde, e eles tudo atrás dele, o acompanhando. Aquilo foi tão errado, aquilo foi tão fora do padrão, do entendimento deles, que eles não puderam receber. O próprio um dos discípulos, eu acho que foi Tomé, não me lembro bem, que disse, mas pode vir alguma coisa boa, pode vir alguma coisa boa de Judá, de Belém, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, daquele lugar lá. Não tem nada bom naquele lugar, porque era a pior tribo que havia. Era o pior lugar, pois ele veio de lá, da tribo de Judá. Ele não tinha uma roupa para vestir. Ele foi envolto em panos, enrolaram ele nos panos. Ali estava o rei. O sinal no céu foi visto, mas quem foi que viu o sinal? Os reis, porque era sinal de rei. Mas eles tinham conhecimento, então aonde eles foram parar? No palácio. Mas Deus estava mostrando que o que estava chegando era uma ovelha, e vem os anjos do céu, paz na terra aos homens de boa vontade, e fala com os que cuidavam de ovelha, pastores. Está vendo? E agora eles recebem a palavra. E diz a eles, ele vai estar numa manjedoura envolto em panos. Eles sabiam do que se tratava. Está vendo? Amém. Glória, 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 glória a Deus. Mesma situação hoje. Estão com seus tipos de religião, seus tipos de certeza. Isso é o sistema religioso. É a forma que Satanás saiu para enganar as nações. Na forma religiosa e não na forma que ele é feio, porque ele saiu da luz, ele está em trevas, ele está em escuridão. Não, ele não está naquela forma bonita, que ele era um anjo resplandecente, um serafim, um querubim, um anjo que cuidava, abaixo de Deus era ele, um anjo que tinha todo o controle, um anjo que queria se assentar acima de Deus. Ele sabia que ele poderia, Deus daria chance para ele. Aí Deus o abate por esse desejo e coloca no homem o direito de assentar-se no seu trono. Então ele vem fazer guerra, ele vem enganar essa imagem e semelhança de Deus com o quê? Com o poder de Deus, a palavra. Está vendo? Então as pessoas se emocionam, recebem um dom, recebem um milagre. O que elas fazem? Correm procurar Deus. Aonde? Aonde ele já definiu. Ele sabe que você vai ter que entrar numa daquelas portas ali. Antigamente tinha um veneno de barata. Porque a barata, você sabe, eles inventam um veneno, a barata vai lá e daqui a pouco ela resiste, aquele veneno aí já não presta mais, né? E assim vai indo. E eu me lembro que em uma época eles inventaram, o veneno era uma armadilha para barata. Ela tinha que entrar lá. Então eles botavam tipo um cheiro, botavam uma fragrância, e a barata entrava lá, e lá ela morria. E lá estava o veneno, lá dentro. Tá entendendo? Então eu me lembro que a mãe deu aquilo para nós botava em todos os cantos da casa. Onde é que Satanás vai enganar? Sobre os 4 cantos da terra. Está vendo? Coincidência isso, dos 4 cantos que eu falei da casa. Então em cada ponto se colocava a armadilha. E a barata entrava lá. Então qualquer lado que a baratinha saísse, qualquer lugar que ela fosse, ela seria apanhada. Está vendo? Satanás então fechou a terra. Leste, oeste, norte, sul. Com o seu engano. Está vendo? Fechou. E como é que ele fez isso? Através da religião. Que as pessoas querem ser certas. Querem ser melhores que o outro? Querem ser corretas? Você não pensa em uma pessoa que vai para a esquina fazer lá o seu
a sua oferenda, ou o crente que vai lá fazer o seu voto, seu sacrifício, que nem diz um aí que fez um grande lugar e disse: isso aqui é povo para sacrificar. Você não pensa que essa pessoa está achando que está fazendo errado. Não. Ela tem certeza que está fazendo o que é certo. Ela tem certeza que ela está no topo, está fazendo o seu melhor. Está vendo? Portas que Satanás abriu para que você entre e morra lá dentro. Mas há um chamado: sai dela, povo meu, sai dela, povo meu. Ele está chamando os seus filhos: sai daí, porque esse lugar é perigoso, você vai morrer aí. E cada lugar desse tem um demônio, principados e potestades, e eles têm autoridade para te enganar. Só tem um lugar que você pode fugir disso. Escute, irmão, teus pais falharam, teus bisavós, tataravós falharam, e você já vem com a carga, tendo que pagar. Visitarei a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração. Mas o Cordeiro, o Deus Todo-Poderoso, ele providenciou um esconderijo para você escapar. Está vendo? E é isso que Satanás não quer que você ouça a palavra. Você não pode ouvir essa palavra. Porque se você ouvir essa palavra, você está livre, você está liberto. Você está liberto. Você não precisa da igreja. Você não precisa estar em comunhão com ninguém. Você não precisa estar congregado com ninguém. Tudo que você precisa é ouvir a palavra. E essa palavra vai gerar fé através da audição. E se você agir aquela fé, o Espírito de Deus estarei convosco. Estarei convosco. Está vendo? E aí você tem vida e vida com abundância. Porque você o tem agora. Agora você o tem. Você não precisa ser escravo. Eu tenho que estar na igreja, irmão, porque eu sou terrível, eu tenho que estar na igreja. Está vendo? É onde o diabo te engana. Você está enganado. Você está sendo preparado para morrer. Você está numa das armadilhas que ele providenciou. Ele é astuto, mas nunca deixará você entrar na palavra. Porque se você ouvir aquela voz, você vai sair de lá. Você não entra na armadilha. Você fica dependendo total e exclusivamente dele. Por isso que nenhum deles formou um sistema religioso, nenhum deles formou uma prisãozinha, uma cerquinha dessa, nenhum deles. Filipe ganhou o eunuco do rei, o homem cobrava, estava na carruagem real. Filipe pregou para ele e o batizou na hora. E fundou uma grande igreja, os dois juntos, porque o eunuco do rei tinha condição de fazer uma grande igreja, ele tinha influência. Ele andava na carruagem real, ele podia. O que o Filipe fez? Deus o transladou. Talvez ele nunca mais tenha visto aquele eunuco. Está vendo? Depois ele vai, Samaria e Judeia, prega a palavra, eles recebem e Deus o leva para outro lugar. Está vendo? Que igreja que ele fundou lá? Tinha povo lá. Ouvindo isto, os apóstolos mandaram para lá Pedro e João. Oh, maravilha! E eles dizem que Pedro era o líder. Se Pedro fosse o líder, ele não seria mandado. Mandaram para lá Pedro e João para que eles recebessem o Espírito Santo. Está vendo? Então Pedro e João foram lá e fizeram uma igreja, uma sinagoga. Não. Jesus disse que a sinagoga é de Satanás. Opa, como assim, Jesus? Que isso? O povo judeu é um povo correto. O sacerdote é de linhagem desde Arão, estabelecido por Deus, através de Moisés, foi estabelecido. Então, como? Como que você chama eles de sinagoga de Satanás? Porque eles vendo a palavra diante deles, eles não receberam ela.
Eles ficaram com suas tradições. Não é a mesma coisa que está acontecendo hoje. As pessoas estão ficando com suas tradições religiosas. É a mesma coisa. Você está exatamente onde o diabo quer que você esteja. Esse é o ponto que ele quer que você esteja. Porque ali você vê milagre, ali você vê emoção, ali você se alegra, não tem nada contra isso, irmão. Porém, você só tem um problema: não tem palavra revelada. Porque só a verdade te liberta. Então, se você não está recebendo essa verdade, você está preso. Você está achando que está livre. Por isso que diz: se o Filho, a palavra, se o Filho vos libertar verdadeiramente. Então há uma liberdade falsa. As pessoas estão achando que estão livres do mundo, estão livres do pecado, estão livres, estão vivendo com Deus. Esta não é a liberdade verdadeira. A liberdade verdadeira é receber a palavra. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, de ser feito. Isto é um processo. Filhos de Deus. Em Efésios Paulo explica melhor. E ele mesmo deu uns para apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos. É um processo. Deu-lhes o poder de serem feitos. Isto é um processo. Serem feitos filhos de Deus. A palavra, mas todos são filhos de Deus. Não, senhor. Filhos de Deus, você é feito quando você recebe a palavra. Senão você não é filho de Deus coisíssima nenhuma. Você veio ao mundo e ele te deu a chance para todos. Todos têm a mesma oportunidade. Mas para serem feitos filhos de Deus, você tem que ouvir a palavra. Não é ser crente, não é ir para a igreja, não é ser perfeito. Então você precisa ouvir a palavra. Mas eu ouço a palavra. Não, você ouve a história da Bíblia. Você ouve a história de Jesus. Se você ouvisse a palavra, hoje eu vejo, às vezes nas programações, as pessoas dizendo, às vezes tem escrito fé, escrito Jesus, boné, chapéu, qualquer coisa, e você olha, não tem nada de Deus ali, porque não muda a vida. Então não tem Deus ali. Está vendo? Não tem Deus ali. Você vê a forma das criaturas. Não tem nada de Deus. Porque se tivessem Deus, eles ouviriam a palavra e teriam suas vidas transformadas, não para a aparência, não para mostrar para os outros, não. Eles seriam pessoas transformadas neles, dentro deles. Eles e a palavra são um só. Está vendo? Se eu estiver em vós, e vós estiveres em mim, e minhas palavras estiverem em vós. Está vendo? Esse é o lugar seguro. Senão Satanás vai te pegar. Não tenha dúvida. Então, e saíram a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Agora, isto é o Armagedon, isto é uma batalha final. Está vendo? Mas Satanás já está enganando há muito tempo e ele está preso, porém seus demônios estão sobre a terra já há muito tempo e ele age por através deles, mas ele virá em corpo nessa terra. Segundo alguns entendidos, esse corpo já está sobre a terra, esperando para receber quando Deus o libertará e concederá que ele venha. Já está programado, também que a Roberta está dormindo, já está programado para o ano que vem. O templo, já fizeram uma grande edificação rodoviária, ferroviária, para as pessoas virem de todos os cantos para a grande inauguração do templo na Cidade Santa. O ano que vem já está tudo preparado para que haja uma grande inauguração. Os utensílios do templo já foram achados, a arca já foi achada. 1970 e pouco já foi achada. Só que estava guardada, escondida. Estava escondida. Nesse governo americano último aí, todos os governos que eu escuto, eu vendia jornal, então eu li o jornal, né?
Todos os governos americanos que passaram, desde Jimmy Carter em diante, todos eles sempre disseram que colocariam a embaixada americana em Jerusalém, porque há um tratado que Jerusalém não pode ser a capital de Israel. Porque no momento que Jerusalém for reconhecida a capital de Israel, então Israel é a nação e cumpre-se a escritura. No lugar, ali eles o crucificaram. Ali, o lugar mais santo da face da terra, onde Deus pisou. Eles, o povo mais santo que já pisou nessa terra. O povo dele. Fizeram o quê? Pegaram a pessoa mais santa, mais pura que já pisou nessa terra. Fizeram o quê? Era para eles terem recebido ele. Crucificaram. E agora, por que tudo isso? Porque eles esperavam um grande libertador, um grande salvador que viesse, corresse os romanos tudo e eles virariam essa nação. Não, ele disse que não era naquele tempo. Paulo escreveu aos Coríntios, Paulo escreveu aos Tessalônicos, vocês estão esperando que Jesus venha agora? Não, primeiro tem que vir o homem do pecado, o filho da perdição. Ele tem que vir primeiro. E ele vai se assentar ali, onde o Senhor foi crucificado. A cidade santa, o lugar mais santo. Ele vai se assentar ali. E ele vai resolver o problema. Porque o que acontece? Aí esse último presidente, não esse atual, o anterior, o Trump. Trump significa trombeta. Trump, trombeta. Anunciador, arauto. Então, ele, olha, irmão, isso não tem nada por acaso. A trombeta, não tem nada a ver com a trombeta da Bíblia, tá? Mas só estou te dando para você ver que não tem nada por acaso. Anunciou que a capital, que a embaixada americana sairia de Tel Aviv, o centro de Israel, comercial e financeiro, Tel Aviv. Ele tiraria a capital de Tel Aviv, a embaixada de Tel Aviv, e colocaria em Jerusalém. Quando uma embaixada vai para uma cidade de um país, a embaixada de outro país que está lá dentro daquele país, quando ela vai para aquela cidade é reconhecida como a capital daquele país onde está essa embaixada. E o americano fez isso, ele então fez a embaixada ir de Tel Aviv para Jerusalém. Quando ele botou lá em Jerusalém, os aliados todos fizeram a mesma coisa. Então Jerusalém virou a capital de Israel, não mais capital de todas as nações, capital de Israel. Isso significa Deus fechando o cerco. Deus reconhecendo eles como nação, Deus preparando agora para ir tratar com eles. Ele já está encerrando o trato com essa noiva. Essa noiva, a trombeta já tocou e ela já tinha que ter entrado nele, na palavra. A noiva tem que entrar na palavra, ter intimidade com ele, porque ele vai levá-la para o seu aposento, ele vai levá-la para o seu palácio, está vendo? Enquanto ele, através das duas testemunhas, trata com o seu povo, que está sendo preparado para isso. E os crentes e o povo religioso, tudo se alegrando, e Deus me ama, e Deus vai vir me buscar. Ô irmão, eu ouço cada mentira nos louvor, eu ouço cada mentira nas pregações, mas não é que eles queiram ser mentirosos, eles receberam aquilo ali como verdade. Há quase 2000 anos é contado isso, então eles acham que aquilo é a verdade. Satanás os enganou. Está vendo? E então vão achar, tem um hino assim, ó, é muito lindo o hino, uma parte. E as potências todas foram abaladas, pois a hora é chegada para o nosso rei
voltar. Maravilha, eu espero que ele volte também. Porém, ele disse: estarei convosco, estarei convosco, estarei convosco. Eu tenho que sentir ele agora aqui. Eu preciso sentir ele agora aqui, irmão. Eu não vou esperar que aconteça alguma coisa sobrenatural. Eu preciso sobrenatural agora comigo. Eu preciso estar ouvindo essa palavra. Eu preciso estar com ele, saber que ele está andando comigo e saber que ele está me guiando. Você está entendendo? Porque senão será uma surpresa. Vai ser uma surpresa quando ele surgir no céu, porque ele disse: o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu estarei convosco e em vós. Então você não está esperando Jesus, você o tem. Você está ouvindo a palavra, você o tem. Está vendo? Aleluia, você não está sendo enganado. Então, as três maiores estão esperando um grande líder. O cristianismo está esperando por Jesus. Para Jesus vir fazer o mesmo que ele fez. É um Jesus histórico, poderoso. Um Jesus inteligente que fala seus sermões. Que vai abraçar todos eles. Não, pode vir, vem ficar comigo. Vinde a mim, Jesus disse, né? Então vem ficar comigo, pode vir. Não tem problema. O cristianismo está esperando. O islamismo está esperando também um grande líder. Está vendo? Eles estão esperando o povo islã, o povo do Islã, o povo muçulmano, eles estão esperando um grande líder. Irmão, e o pior, Israel também está esperando seu Messias. Está vendo o número 3? Israel está esperando o seu Messias. Então vai vir um nesses para responder a essas três esperas. Mas a noiva está esperando Jesus, irmão. Não! A noiva já ouviu o brado. Eis o noivo! Sai-lhe ao encontro. Eis a palavra! Entra, entra, entra! Entra! A noiva está ouvindo a palavra, está ouvindo o brado. Está vendo? E tem outra noiva, demente, nécia, que ela é pura, ela é perfeita, porém, ela não ouve o brado do noivo. Ela não carregou luz suficiente, azeite suficiente para iluminar durante a escuridão. Ela não ficou vigiando na escuridão, porque ela não tinha lâmpada, não tinha azeite, então ela foi dormir. Mas as prudentes, elas tinham azeite o suficiente para passar a noite inteira. Elas tinham o quê? O Espírito Santo. E o Espírito Santo é uma emoção, é um dom? Não. O Espírito Santo é a palavra revelada em você. Você não está sendo enganado, pelo contrário, você está sendo liberto quando você ouve essa palavra. Amém, aleluia, glória a Deus. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Irmão, meu Deus, quando eu ouvi, quando eu li essas coisas, Michael, eu era pequenininho, eu vendia jornal ali, saía aqui da Calda Júnior, atravessava a Praça da Alfândega, que estava fazendo ainda a Praça da Alfândega, atravessava a Praça da Alfândega, subia a Rua dos Andradas até Anis Dias, depois vira Independência, e eu ia subindo, parava às vezes um pouquinho no Colégio Rosário, é longe, um jornal pesado, e parava lá na esquina da Praça do Moinho de Vento, onde tem o Hospital Moinho de Vento, e a Ramiro, bem naquela esquina ali. Ali eu vendia o meu jornal, ali eu lia o jornal. E eu li. Existia um missionário, o Imalgo. E a organização dele era Obra Missionária Chamada da Meia-Noite. E à meia-noite ouviu-se um brado, eis o noivo, saía ao encontro, está vendo? Amém. E ele descreveu isso, irmãos. Ele descreveu isso tão perfeitamente. Ele sabe como ele identificou. Era um homem de Deus, já foi embora. Isso eu estou falando de 80 e pouco, irmão. 81, eu já estava estudando.
82 já estava trabalhando à noite. Isso lá por 78, 79, 79, por aí, o Beto nasceu por aí, 79, 78, 79. Irmão, e esse homem, ele escreveu, um servo de Deus ele era, ele escreveu assim, ó, que teria uma força do norte muito poderosa e que essa força seria o poder e essa força sustentaria uma infantaria muito grande, milhões de combatentes. Esta força, um país ou união de países do norte, sustentaria outra força muito grande, que seria a infantaria dessa grande batalha. Olha aqui. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar para as ajuntar em batalha. Gog seria a força, Magog seria o corpo, seria os combatentes, a infantaria, muita gente. E ele disse quais eram. E eu li isso, irmão. E eu li. E eu pensei, meu Deus, que coisa. Eu estou vivendo isso agora. Rússia, União Soviética, o poder, a artilharia, a inteligência. Lá tinha muito israelense que fizeram as armas. Tá vendo? Rússia. E o país que está tomando o mundo inteiro. Está comprando tudo, está botando o seu sistema, destruindo famílias, destruindo países, para os países ficarem em miséria e eles tomarem tudo. Quem é? Que país é esse? O Magog, você já sabe quem é, né? Vermelho, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que agora é só União Soviética. E o Magog quem é? Qual é o país que segue cegamente a Rússia? E tem poder até para vencer a Rússia, se eles quiserem. Não, mas eles são gratos à Rússia e seguem a Rússia, porque a Rússia tem a inteligência, poder bélico da inteligência, tecnologia de arma. E quando eu vi um filme do Rambo, que vem aquele helicóptero russo e aquele homem segue eles, o Rambo fugindo num helicópterozinho lá, e aquele homem segue eles e atira e aquele troço levanta assim, e as bombas saem, parece fogo, cuspindo fogo. Exatamente o que João falou, gafanhoto gigante que gospe fogo. Helicópteros. Está vendo? Helicópteros. Quem é que inventou? A Rússia. Então eles são a inteligência. O Gog. E quem é o Magog? A China, irmão. Hoje eu estou vendo isso, o homem falou isso, eu pensei, capaz, a China, as pessoas nem gostam de coisa xing-ling, as pessoas nem gostam de coisa que vem da China. Isso é coisa da China, é Paraguai, isso é da China. Quem é a China hoje? Robert Bosch, alemão. Os melhores motores do mundo são feitos na Alemanha, mas as peças são da onde? Da China. Os melhores tecidos aqui da zona baixa aqui do Uruguai, da Argentina, quebrou todas as empresas de lã. Por quê? Vem da China o tecido pronto pelo valor da lã tirada da ovelha. Está vendo? Quem que faz isso? A China quebrando o mundo, quebrando tudo, porque tem que levantar o Magog, tem que levantar o Gog, e o Magog tem que estar. Por quê? Porque a grande batalha está sendo preparada e os crentes estão tudo dormindo, e os crentes estão cantando musiquinha e hininho, e achando que é cura, e achando que é bênção, meu Deus, irmão. Eu pensei que eu não viveria para ver isso, pois eu estou aqui vendo. O que eu li em 78, 79 está acontecendo hoje. Está vendo, meu irmão? Então é melhor você tomar uma decisão por Jesus Cristo. Você vai ser tomado de surpresa. Você vai ser tomado de surpresa. É melhor você acertar a sua vida, correr para Jesus, correr para a palavra e colocar essa palavra em prática na tua vida. Amém? E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Qual é a cidade amada, irmão? Qual é o arraial dos santos, irmão? Os dele, o povo dele, que não se misturou com o mundo, é o povo dele.
E a cidade santa, a cidade amada, qual é? A cidade que tem o nome dele. Jerusalém começa com I, sabia? É I, na verdade, não é J. Jesus começa com I, Yeshua. Está vendo? Jerusalém também começa com I. Está vendo? A cidade amada, a cidade que tem o nome dele. Agora, se você pegar lá quando Abraão se encontra. Abraão se encontra com quem? Melquisedeque, o rei de Salém. A minha vida inteira eu ouvi que Salém era uma cidade de bruxa. Era uma cidade que não existia, não é? Pois é, Salém é a cidade santa. E quem é o rei? Saiba, pois, toda a casa de Israel, que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Senhor Jesus Cristo. Você está entendendo, irmão? Você entende agora o que está acontecendo? É físico, é real. Parou de ser imaginário. Parou de ser uma crença. Está acontecendo, você não está vendo? Então corra para Jesus Cristo antes que seja tarde demais. E cercaram o arraial dos santos e a cidade santa. Mas o que acontece? Desceu fogo do céu e os devorou. As aves do deserto estão aumentando para vir comer a carne dessa infantaria, que vão cair despedaçados pelo fogo que descerá. E ele os venceu com o quê? Um sopro da sua boca. A palavra prevalece. O que sai da boca de Deus? Uma aguda espada. Está vendo? Aleluia. E do que nós nos alimentamos? O homem se alimenta do quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você é a boca de Deus, então. Está vendo? Você é ele agora, sobre a terra. Amém? Então, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava, agora é a vez dele, porque o falso profeta, a grande Babilônia, ou a besta, o falso profeta, entenda aqui, os pregadores, os influenciadores de pessoas para serem enganadas, está vendo? Com uma palavra fraudulenta, ungidos, são ungidos por Deus, fazem milagres, vão chegar diante dele e vão dizer, eu curei, eu preguei no teu nome, eu ressuscitei até morto no teu nome. Então não sou eu, é gente muito poderosa. Está vendo? O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Onde está? Eles já receberam o seu juízo. A besta e o falso profeta. A besta, um bicho de 7 cabeças, irmão, a besta é a religião. A besta é o poder religioso, o poder de reunir. Você vê, eles abrem um lugar, aquilo lota. Quantas pessoas? 150 enche. 200, 300, 100 mil, 200 mil, 30 mil. Tem líderes aí tão famosos, tem uma unção atrativa sobre eles, que eles não podem fazer um culto numa igreja. Eles têm que ir numa cidade e fazer num ginásio, na rua, um lugar público grande. Está vendo? Tão poderoso que são. Jesus Cristo é só a atração. Jesus Cristo é só a conversa, a história da Bíblia. Jesus Cristo é só o poder para eles fazerem as curas. Aqui tem unção. Aqui tem cura. Está vendo onde está o engano de Satanás? Não há no pecado. Do pecado você sabe o que é pecado. Você sabe. Você sabe o que é pecado. Você identifica logo. Mas quando ele vem nesse formato, é Deus. É Deus operando, sim. É o dom de Deus agindo, sim. Porém, aquilo é um engano para você não chegar na palavra. Está vendo? E você achar que aquilo é tudo. E você está sendo preparado para morrer. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta, o poder religioso. Não é um bicho muito feio. Não, poder religioso. E o falso profeta não é um homem. É o Papa. E eu vejo ele dizer, isso é o Papa.
Ai, o diabo, eu sou o Papa. Irmão, falso profeta é um espírito. É um espírito. Você já notou como são falsos? Eles não. Por que são falsos, irmão? Porque é falso profeta. Então continua ainda sendo profeta. Continua ainda sendo profeta. E continua ainda tendo a unção de Deus. Continua pregando Bíblia. Continua falando de Deus. Continua os dons agindo ali. Correto? Mas é falso. Por que é falso? Porque não tem a palavra revelada. Não consegue levar a palavra. Então é falso, por quê? Porque é uma falsa liberdade. Não tem a liberdade que o Filho daria, que a palavra daria. Eles não têm. Eles contam de Jesus uma história, eles contam de Samuel uma história. Eles sabem toda a história, porém eles não têm a revelação, porque é necessário revelação. Amém. Aleluia. Então, falso profeta é um espírito, besta é o sistema. Falso profeta é um espírito que engana as pessoas. E de dia e de noite, meu Deus, ou seja, todo o tempo, serão atormentados para todo sempre. Você sabe o que é isso? Não? Eu não sei e nem quero saber. Está vendo? Porque eu só quero estar com Jesus Cristo. Eu decidi por Jesus, eu decidi ouvir essa palavra, viver dessa palavra e estar com Ele. Não importa, irmão, não importa o que você faça, não importa o que você faz para viver, não importa onde você trabalha, não importa, irmão, isto é tudo passageiro. As pessoas passam 30, 40, 50 anos trabalhando, enriquecendo, enchendo os bolsos, tentando ter o melhor dessa vida, e ali vão se esforçando, aí quando chega lá nos seus 60, 70 anos, não tem mais graça, que me adianta um padeiro zero com 80 anos, não tem saúde nem para subir. Qual é a graça que tem em motel 5 estrelas? E você já está morrendo? Está entendendo, irmão? Passam a vida inteira lutando para ter, aí quando tem, não tem mais saúde. Aí gastam tudo que tem para ter saúde, não volta mais. E o pior do que perder a saúde é perder o tempo de vida. Perder de dar um abraço, falar uma palavra boa para alguém. Está vendo? Perderam. Passou. E não volta mais. Irmão, eu agora estou aqui pensando, esse seria um tormento. Uma vez eu li, nós vamos ler mais adiante, e ficaram de fora, ou ficarão de fora. Imagina, irmão, você vê aquela cidade que brilha, eu já vi o brilho daquela cidade. É um branco azul, um branco que não tem, eu não vejo nada aqui na terra seja parecido com aquilo. É tão branco que você ofusca a tua visão para enxergar, é espiritual. E você imagina aquela festa e você de fora, porque a morte é a separação eterna de Deus. Você já pensou nisso? Como aquele rico, pai Abraão, manda que alguém venha daí, molha o dedo numa água e coloque sobre a minha língua. Que tormento, hein? Já pensou que tormento? Não, ninguém pode ir para aí. Mas então manda alguém daí lá convencer os meus para não vir para esse lugar. Não. Lá na terra tem os verdadeiros lá. Tem Elias e os profetas. Está vendo? Então tem o verdadeiro ainda que está falando para você não ir para esse lugar de tormento. Mas se você seguir o falso profeta e esse poder religioso, sinto muito, irmão. Eu tenho que ser sincero contigo. Você crê em Jesus Cristo, eu sou da igreja tal. Você é cristão, eu sou da igreja tal. Sou da igreja tal. Eu sou da igreja tal. Eu creio assim, eu creio assim, eu creio assim, eu creio. Está vendo? São cheios de parte. E se o outro não crê igual ele, pronto, já é motivo para não andar junto, para não confraternizar. A minha Bíblia diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está vendo? Porque o outro não concorda contigo, não significa que você tem que ser inimigo dele. O inimigo dele é o diabo. Porque o outro não vive a vida que você vive, uma vida correta, não significa que você tem que condená-lo. Quem condena é o diabo. Jesus diz, cadê os teus acusadores, mulher?
Se for, Senhor, não sei. E não te condenaram? Não, Senhor, nem eu te condeno. Está vendo? Então, se você está se tornando Jesus Cristo, você não pode condenar. Você tem que libertar, você tem que perdoar. Amém. Então, o tormento vai ser exatamente esse. Serão atormentados para todo sempre, porque eles ouviram, eles sabem a verdade. Você está ouvindo a verdade hoje. Porém, quando você passar para o outro lado, não adianta você pedir que nem o rico, pedir para que mude a coisa, para que os teus não roubem aquele lugar. Não, todos receberão a mesma oportunidade. Todos receberão a mesma oportunidade. E você é quem decide. Você está bem na sua igreja? Permaneça lá. Você está bem no seu grupo? Permaneça lá. Mas saiba que você vai ser atormentado para todo sempre. Falso profeta, os falsos ensinadores, besta, o poder religioso. Você faz parte de algum deles? Você faz parte da besta do poder religioso? Então você está lá. Você acreditou no que os ungidos, os falsos profetas te ensinaram? Pois é, então você está lá, nesse lugar de tormento, que vai ser atormentado de dia e de noite para todo o sempre. Irmão, está na hora. Está na hora. Ou você recebe a palavra agora, ou você para de dizer que você crê em Deus, que você recebeu Deus. Tá? É melhor, viva a tua vida no mundo. Às vezes as pessoas chegam e dizem para mim, mas isso, mas uma festa, mas isso e aquilo, tem que falar, olha o ciclano lá, olha o Beltrano ali, olha isso. Irmão, cada um responde por si. Está entendendo? Cada um responde por si. Você estará ali do outro lado. Já pensou isso te impedir de chegar lá diante dele? Irmão, as tuas falhas, você é falho, mas as tuas falhas não são as minhas, porque eu também sou falho. Está vendo? A palavra é perfeita. E quando você ouve a palavra e você se esconde no esconderijo, então Satanás não poderá te enganar, porque você está livre. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, a sua palavra e guarde a sua vida. Irmão Rob, passa aqui para fazer o encerramento. Em nome do Senhor Jesus.